Aqui Raimundo Neto, canal Medicina da Saúde Integral. Das formas de alergia, no caso, a rinite, sendo a rinite alérgica, é a forma mais comum de alergia respiratória. A rinite, ela se caracteriza por espirros, prurido nasal, coçar os olhos, ouvir a garganta. Não é preciso ter todo esse conjunto. O médico, ao examinar a mucosa nasal, no caso de rinite, ele nota que a mucosa nasal, normalmente, ela está menos corada, que a mucosa nasal está dentro do nariz, deve ser idêntico ao que está na boca, um vermelho. E na rinite, normalmente, pela inchação, essa mucosa nasal ela se apresenta mais descorada. Mas o principal não é isso que se vê. O principal é o que a pessoa apresenta. A rinite, normalmente, uma rinite eventual, os remédios químicos, os tipos antialérgicos, corticoides, os descongestionantes, esses normalmente eles resolvem com uma certa facilidade uma crise de rinite. Mas essa rinite que se manifesta periodicamente, não. Aí a medicação é meramente paliativa. Então temos que recorrer a outros tratamentos, que é isso que falaremos aqui. A rinite alérgica, a rinite pode ser uma rinite contínua, uma rinite crônica. Crônico não significa que não tem cura, significa uma doença que faz meses ou anos que a pessoa é portadora. Então é uma doença prolongada, então existe essa rinite contínua. Tem a rinite do recém-nascido, que é transitória, já está dizendo, é do recém-nascido. Tem uma rinite aguda, a pessoa está gripada e está apresentando um quadro de rinite, que é natural, faz parte do contexto da gripe. Tem aquela rinite que é coriza frequente, a pessoa está corizando o tempo todo. E tem aquela rinite em que a pessoa está corizando, mas está também espirrando com muita frequência. A rinite, nós podemos dizer que é a mãe da sinusite. Muitas vezes a pessoa tem sinusite decorrente da rinite. Começou o quadro com a rinite e terminou com a sinusite. Ela também pode vir acompanhada da conjuntivite alérgica. Os olhos coçar, lacrimejar, ficar vermelho, tudo isso dentro desse contexto de alergia. A primeira providência que nós temos que fazer é com relação a, nesse quadro, eu aconselho ser isso para toda a vida, mas pelo menos nesse quadro, a pessoa evitar o leite e os laticínios. Não vamos entrar em detalhes, tem muitos vídeos falando disso. Posteriormente, nós podemos abordar somente essa questão do leite, mas os laticínios não são bem-vindos. Não são bem-vindos porque, exceto a manteiga ghee, porque eles são mucogênicos, eles favorecem a piora desse quadro. Então, na rinite, nós aconselhamos evitar a questão dos laticínios, em especial a rinite alérgica. Também ter cuidado com a alimentação, evitar comida lixo, porque também comida lixo, aquilo que Deus fez são os alimentos, arroz, feijão, fruta, verdura, etc. Mas a comida lixo são os chocolates, os refrigerantes, os embutidos, etc. São essa alimentação artificial, que não são alimentos na realidade, são produtos alimentícios. Isso é estranho ao funcionamento do corpo. O corpo já está apresentando uma situação de doença, e como é que a gente ainda vai intoxicar mais a ele, aumentar a sobrecarga dele? Então, quanto mais natural for a alimentação na vigência de uma doença, melhor. E na sequência também da manutenção da saúde, a alimentação a mais natural possível. E sabemos também que o trigo é totalmente contraindicado, esse trigo que nós usamos aqui, porque tem outras partes do mundo que utilizam o trigo que não tem esse teor de glúten que tem o nosso. Tem muito menos, é um trigo mais natural, ainda não modificado. O banho importante também, que o banho da gente seja o mais frio possível.
Se não puder tomar banho frio realmente, então toma o banho quebrado à frieza. Não tome banho exageradamente quente, porque isso facilita. Primeiro, é ruim para a pele, né? A pele fica muito mais ressecada, tira essa camada protetora de gordura da pele e faz com que o corpo da gente não fique adaptado a essas variações climáticas. É claro que dentro de determinados aspectos, nem todo mundo pode usar o banho frio. Se não tem esse hábito de tomar banho frio, não é agora que vai iniciar, mas pelo menos não tome ele terrivelmente quente. Os fatores ambientais, cortinas de tecidos, mofo, o clima, o vento, água gelada deve ser evitada. Esses fatores ambientais, eles têm sua influência, mas não é tudo. Às vezes a pessoa se mata de trabalhar para ter a casa 100% perfeita, limpa, mas continua com o processo de alergia, de rinite e outras alergias. É porque isso não é tudo. O importante não é só esse mundo de fora, é o mundo também da gente de dentro. O que é que você anda se alimentando? Porque com a alimentação inadequada, seu corpo aumenta o grau de sensibilidade a esses fatores. Só de você modificar a sua alimentação, já seu corpo responde de uma maneira diferente a esses fatores ambientais. É interessante isso, é importante a gente conhecer. No tratamento, nós aconselhamos porque é o tratamento que dá um resultado muito bom. A homeopatia e essa medicina integrativa com essa prática ortomolecular. O conjunto dessas duas terapias, desses dois tratamentos, normalmente dá um resultado muito interessante. Nós vamos indicar duas fórmulas, estarão escritas aí, uma para rinite alérgica, que é espirrar, corizar, coçar o nariz, os olhos, o ouvido, a garganta, ressaltando que não é obrigado a ter todo esse contexto. É uma fórmula homeopática para melhorar isso. Naturalmente, você precisa de um tratamento, precisa de procurar um médico homeopata, mas enquanto isso não acontece, você pode ir usando essas fórmulas, porque a homeopatia é um tratamento energético, não é um tratamento químico. O remédio homeopático ele age na nossa energia vital, nós temos uma energia, nós somos, aliás, essa energia, e então ele não traz assim problemas físicos de ordem, reações desagradáveis. Então a medicação totalmente segura, desde bebê, lactentes, até os mais idosos. E também vamos lhe indicar uma fórmula para rinite aquosa, essa rinite com muita coriza, com espirros. Mas tem diversas outras fórmulas de rinite que seu médico homeopata poderá lhe indicar, dependendo do seu caso, e lhe tratar. Que nós não vamos tratar uma rinite, nós vamos tratar uma pessoa que está apresentando rinite. É diferente de tratar a rinite de uma pessoa. Vamos tratar uma pessoa que está apresentando quadros alérgicos de rinite ou outros quadros que estejam determinando a rinite. Bom, como tomar os remédios homeopáticos nas crises? Nas crises, a gente pode usar o remédio assim várias vezes ao dia, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Tudo depende de como a doença esteja se apresentando. Numa tentativa de o remédio homeopático, nessas crises, ele abreviar o tempo de duração delas, contribuir para que o resultado seja o mais rápido possível. E esse tratamento não é incompatível, pode ser usado junto com o tratamento convencional. Fora das crises, a gente vai usar o remédio 4 vezes ao dia. Nas crises, a gente vai usar, como eu acabei de dizer, 4 vezes ao dia, assim, antes das refeições e ao deitar. Se esquecer de tomar antes da refeição, toma depois. Mas em adultos, ou crianças acima de 4 anos e adultos, são 4 gotas, no caso, 4 vezes ao dia ou várias vezes ao dia, se tiver ou não na crise. Crianças de abaixo de 4 anos, menores de 4 anos,
serão 3 gotas ou 3 glóbulos, que pode ser também glóbulos, as bolinhas de açúcar. Adultos também, 4 gotas ou 4 glóbulos. E crianças de 1 ano a menos, né, são os chamados lactente, essas crianças de 0 a 1 ano de idade, aí vão usar apenas 1 gotinha de cada vez, cada dose. E no caso agora da fitoterapia, interessante como a natureza nos ensina. Imagine que você está descascando, trabalhando em uma cebola, descascando uma cebola próximo do seu rosto. Você vai lacrimejar, vai talvez espirrar, vai corizar. Então, você está apresentando isso, está um quadro de rinite, espirrando, corizando, lacrimejando. Qual é o remédio que a natureza está mostrando? O chá da cebola. Interessante como a natureza vem nos ensinando, mostrando. Isso não deixa de ser uma homeopatia, tratamento pelo semelhante. Bom dia.